O Conecta TCE está no ar e é exatamente a conexão entre o cidadão e o Tribunal de Contas que vai ser o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre esse canal super importante por onde as pessoas podem fazer reclamações, denúncias, dar sugestões e acompanhar os processos. A ouvidoria. Seja bem-vindo, Américo. Obrigado. Deu um prazer recebê-lo aqui. Gostaríamos de iniciar aqui o nosso diálogo comentando um pouco sobre qual é o papel da ouvidoria, que acredito que isso é uma dúvida de muitas pessoas, talvez elas imaginam o que é a ouvidoria, mas gostaríamos aqui de ouvir a sua explicação. Bem, antes, Cíntia, é preciso entender o que é o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas é um órgão que fiscaliza, que faz controle da gestão dos recursos públicos, né? Onde tem dinheiro público tem que ter fiscalização, né? Nós temos aí no Brasil 33 tribunais de contas. Os tribunais de contas, eles fiscalizam órgãos públicos. Né? Então, assim, quem é que é o cliente, em linhas gerais, dos tribunais de contas? Órgãos públicos. Mas a Constituição Federal disse que o cidadão comum, partido político, sindicatos, associações, também poderiam fazer denúncias, reclamações, acionar o Tribunal de Contas. E no caso dos tribunais de contas, qual que seria o caminho para que o cidadão ou essas outras personalidades procurassem o Tribunal de Contas? É a ouvidoria. Né? Então, assim, a ouvidoria do Tribunal de Contas, ela permite que o cidadão busque o órgão público que faz controle da gestão dos recursos públicos e acione esse órgão para que ele realize fiscalização. É bom entender que no caso da ouvidoria do Tribunal de Contas, ela é uma ouvidoria diferenciada, ela recebe denúncia tanto em face ao tribunal, né, de repente o cidadão quer fazer algum questionamento a respeito do próprio tribunal, como de qualquer outro órgão público, né? São cerca de 300 instituições públicas no estado, entre prefeituras, entre câmaras municipais, órgãos públicos estaduais. Então, assim, qualquer cidadão, ou partido político, ou associação, ou sindicato, pode procurar a ouvidoria para fazer uma denúncia, né? Então, assim, eu estou entendendo que o asfalto foi mal feito naquela cidade, ou então houve um equívoco numa licitação, ou está ocorrendo nepotismo, um problema no posto de saúde, sempre vinculado ao recurso público, né? O uso do recurso público. Então, o cidadão, ele é um legitimado, né? A Constituição da República e a Constituição Estadual também reproduz isso, e o nosso regimento interno reproduz isso. Então, o cidadão, em geral, é o cidadão que procura, ele pode procurar a ouvidoria e fazer uma denúncia, né? Ela pode ser denúncia identificada, pode também como uma denúncia anônima, né? Que nós recepcionamos, fazemos uma triagem e encaminhamos. Ah, perfeito. Isso é uma dúvida, né, que surgiu aqui nessa fala sua. Quando a pessoa vai entrar em contato ali com a ouvidoria do TCE, como que ela diferencia o que seria uma denúncia ou apenas uma reclamação? Tem algum ponto ali dentro do portal onde ela pode descrever sobre isso? Como que funciona? Sim, nós temos várias modalidades, né, de manifestação. Nós chamamos isso sempre de manifestação. Isso. Quando o cidadão faz uma manifestação e nós, quando nós recebemos, chamamos isso de chamado. Né? Existem vários tipos de manifestação. E as principais são denúncia, quando a pessoa se identifica, né, ela vai lá, eu, Américo, estou querendo denunciar essa situação na prefeitura X. Ou se ela faz anônima, ela... Eu quero, mesmo que ele se identifique, mas eu não quero ser, eu quero que mantenha meu nome anônimo, e neste caso nós classificamos isso como uma notícia de irregularidade ou uma comunicação de irregularidade. A diferença é que se a pessoa se identifica e entra com a denúncia na ouvidoria, já vira um processo na ouvidoria. Então, assim, nós não usamos mais telefone, né? Mas com um clique, né? A pessoa entra no sistema, faz uma denúncia, e se ela junta todos os requisitos de recebimento, se ela junta documentos, a boa informação a respeito daquela manifestação, né? Sim, aí com uma manifestação, com um clique que ele faz pelo computador ou pelo celular, ele põe um órgão público para fiscalizar. Então, assim, o cidadão ele consegue acionar um órgão público para fiscalizar uma prefeitura com uma simples manifestação. Se é uma notícia de irregularidade anônima, o trâmite é um pouquinho diferente, porque nós mandamos primeiro para uma área técnica, né, relacionada àquele órgão público. Essa área técnica vai analisar, dar é um critério de admissibilidade, e aí se entender que tem indícios, né? A área técnica vai pedir autorização para um relator, um conselheiro,
e ele vai autorizar, e aí nesse caso, a denúncia, o tribunal assume a paternidade, né? Como é anônimo, então a área técnica, ela vira dona daquela reclamação, daquela denúncia, e isso se chama assim, uma representação de natureza interna, né? Externa, quando alguém procura o tribunal e faz uma reclamação. Então, assim, as duas principais manifestações é a denúncia, né? E a denúncia anônima. Agora, assim, de qualquer maneira, mesmo sendo uma denúncia identificada, o tribunal preserva o nome deste denunciante, deste manifestante, né? Então, assim, a pessoa se identificou, mas mesmo assim esse nome fica, a ouvidoria preserva este nome, e o relator, se ele precisar saber a identidade de quem, de repente ele está denunciando um problema dele, né? A minha aposentadoria foi mal calculada, eu quero fazer uma reclamação contra o órgão de previdência. Neste caso, o relator teria que autorizar um auditor, olha, eu estou autorizando você identificar quem que é a pessoa, né? Entendi. Então, assim, o cidadão, identificando ou não, ele tem essa manifestação, tramita, mas em resumo é o seguinte, o cidadão, por meio da ouvidoria, ele põe um órgão, que tem aí 200 auditores, fiscalizam, né? Ele põe um órgão para funcionar, ele põe um órgão para fiscalizar em nome dele. Como é a relação do tribunal, falando da importância dessa ouvidoria para os municípios, para os gestores? Como que vocês fazem essa parceria, como vocês dialogam para que isso seja levado de fato a sério? Na verdade, a ouvidoria, o tribunal tem um relacionamento, esta gestão do conselheiro Sérgio Ricardo, ela trabalha muito, inclusive na gestão dele hoje, mas principalmente nessa gestão, nessa relação com a instituição pública, né? O tribunal tem preocupado muito em ajudar o gestor a melhorar a qualidade da gestão pública, né? Então, assim, esta é uma preocupação do tribunal. A preocupação da ouvidoria é muito mais com este cidadão, né? Então, assim, o tribunal vai em busca da unidade gestora, da prefeitura, da Câmara, né, do órgão público estadual, busca fortalecer a relação, mas a ouvidoria, ela está muito mais interessada, ela é este espaço que o cidadão vem em busca vem fazer sua reclamação, né? Ele está descontente com uma licitação, por exemplo, se ela é uma licitação suspeita, ou um serviço público que não está funcionando, um médico não está indo trabalhar, o tribunal não vai fiscalizar o médico, né? Vai fiscalizar a prefeitura, por exemplo, que está pagando o médico, e o médico não está presente. Sim. Então nós fiscalizamos o uso desse recurso, está se gastando um recurso e o serviço não está sendo entregue. Então, assim, a ouvidoria, ela tem muito mais uma relação com este manifestante, né? Sim. Ao passo, então, que o tribunal vai em busca da unidade gestora para melhorar, para aperfeiçoar a unidade gestora. O tribunal, ele não abre mão da fiscalização, ele não abre mão do controle, mas o tribunal tem buscado muito ser uma instituição que orienta, uma instituição que educa, né? Uma instituição que tenta resolver os problemas, por exemplo, com as mesas técnicas. O tribunal chama, nós estamos a questão do BRT aqui, por exemplo, chamou todo mundo por na mesa, vamos resolver esse problema. Sim. Então o tribunal tem essa autoridade para isso. A ouvidoria não, a ouvidoria o interesse é muito mais nessa relação com este legitimado, né? Porque o cidadão, quando ele procura um tribunal para fazer uma denúncia, ele não é um qualquer, ele é um legitimado, né? A Constituição da República disse que, no caso da Constituição Federal, que o cidadão pode procurar o Tribunal de Contas da União para fazer uma denúncia. Sim. No caso da Constituição Estadual, as Constituições estaduais, mas a nossa em específico, o cidadão pode procurar o Tribunal de Contas de Mato Grosso para fazer uma reclamação. Então, assim, hoje a ouvidoria, ela busca essa relação. É lógico que a gente não tem, sim, até hoje, uma relação direta. E nós recebemos este ano, mais ou menos, umas 1.200 manifestações, né? Porque tem muita coisa que a gente chega e já descarta porque não tem muito elemento. Isso que eu ia te perguntar, qual que é a incidência, né, assim, de comentários ou de mensagens que vocês recebem? Nós recebemos uma média de 10, que a gente considera aquela que tem um mínimo de requisitos de recebimento, né? Uhum. Essa é muita coisa que acaba se perdendo, né? Sim. Mas a gente recebe uma média de 10, 12 manifestações por dia, né? E tem todo o trâmite do processo, lógico que a gente movimenta muito mais coisa, processo que vai e volta,
precisa comunicar ao cidadão. Mesmo assim, por exemplo, se o cidadão faz uma manifestação e não tem muito elemento, nós damos 15 dias de prazo para que ele junte mais informações, né? A gente só encerra, vamos dizer assim, a gente só rejeita uma manifestação quando o cidadão simplesmente não junta todas as informações necessárias. E Há todo um esforço para atender. E na plataforma, por exemplo, quando a pessoa vai fazer algum comentário, alguma denúncia, lá explica como mais ou menos ela deve se comportar ali na escrita ou mandar tais imagens para comprovar? Sim. Porque eu imagino que às vezes as pessoas elas podem mandar uma mensagem, eles falam o que eu posso escrever aqui, que se eu tenho que mandar imagem ou não. Tem essa orientação dentro do próprio site? Como funciona? Sim, a página da ouvidoria dentro do portal do Tribunal de Contas, ela tem toda a explicação, né? Hoje 90% talvez das manifestações ela vem de forma eletrônica, ou por e-mail, né? A pessoa preenche manda um e-mail para a ouvidoria ou pelo sistema eletrônico, né? Ele entra no portal e já tem lá, abre a página da ouvidoria, já tem um espaço eletrônico para ele preencher todos os dados e com todas as orientações de como fazer uma denúncia, né? Inclusive se ele quer se identificar, se ele não quer se identificar. Nós temos, além de denúncia, reclamação, sugestão, elogio, muito raro, né? Mas solicitação e também um serviço chamado Serviço de Informação ao Cidadão, é o SIC, né? Que aí o cidadão ele entra na página e fala assim, eu quero essa informação do Tribunal de Contas, eu não encontrei no portal Transparência, eu quero que você me dê, eu quero saber mais detalhes sobre o salário do conselheiro, eu quero saber como que o tribunal como é que o tribunal está gastando com, sei lá, energia elétrica, a informação que ele, porventura, ele não encontra na página. Aí ele entra com o Serviço de Informação ao Cidadão. Todo mundo é obrigado a ter um SIC, né? O grosso aí é de comunicação de irregularidade, né? Eu acho que das denúncias, 70% é anônima e 30% é denúncia identificada. E dentro das prefeituras, por exemplo, quando alguém quer fazer algum questionamento, levantamento da ouvidoria, é esse mesmo processo que acontece dentro do Tribunal de Contas? Ou ele tem um processo diferente para cada gestor, para cada município? Sim, o tribunal, a ouvidoria do Tribunal de Contas, ela tem feito um esforço a partir da Lei 13.460, que é o Código de Defesa dos Usuários do Serviço Público, né? Este código ele está previsto na Constituição de 88, mas demorou quase 30 anos. Você teve primeiro o Código do Consumidor, aí depois você teve o Código dos Usuários. E o Código do Consumidor, ele organiza as ouvidorias, né? Diz que tem que ter, todo órgão público tem que ter um canal para receber manifestação. Estou falando de ouvidoria. Sim. E o Tribunal de Contas começou a fiscalizar o cumprimento dessa lei. Mas como que o Tribunal fez desde 2021, com o conselheiro Antônio Joaquim à frente da ouvidoria do Tribunal? Ele é o conselheiro ouvidor, né? Antônio Joaquim, eu sou o secretário executivo. Nós desenvolvemos um projeto chamado Ouvidoria para Todos, que é fortalecer esse canal de ouvidorias, quer dizer, cobrar de todos os órgãos públicos, das 141, hoje são 142 prefeituras, 142 câmaras e todos os órgãos públicos estaduais, todo mundo tem que ter uma ouvidoria, todo mundo tem que ter uma ouvidoria funcionando, tem que ter um ouvidor funcionando, tem que ter as resoluções ou normativas obrigatórias para funcionar uma ouvidoria. Na época, em 2021, o levantamento apontava que metade das prefeituras tem ouvidoria e até menos da metade das câmaras tem ouvidoria. Então houve um esforço do tribunal para organizar uma rede de ouvidorias. Nós tivemos aí temos um apoio cotidiano da Controladoria Geral da União, que no plano federal cuida da rede de ouvidorias, né? Mas em Mato Grosso a gente assumiu essa responsabilidade de organizar ouvidorias. Hoje eu posso com segurança dizer, por consequência desse projeto Ouvidoria para Todos, todas as prefeituras têm ouvidoria, todas as câmaras de Mato Grosso têm ouvidoria. É lógico que nem todas as ouvidorias estão funcionando como deveriam. A maioria plena, né? Tem muita ouvidoria que é o equipe, né? É uma pessoa sozinha. Para atender todas as demandas. Né? E assim, imagina uma ouvidoria como a da Prefeitura de Sinop, recebe uma média de 40, 50 manifestações por dia. Prefeitura de Cuiabá, 40, 50, 70 manifestações. A gente reclamando de buraco, de luz, dos problemas da cidade. Sim. Então, assim, nós fizemos esse esforço para organizar as ouvidorias e, graças a Deus, assim, melhorou muito.
né? O conselheiro Antônio Joaquim festeja isso muito, né? Ele diz que a ouvidoria é democracia na veia, né? Você, com um telefonema, uma reclamação, você põe um órgão para funcionar. Agora, é preciso também entender assim, que tem... Quando a gente fala em ouvidoria, parece que tudo é igual. Não é, né? Nós estamos falando de canais, porque assim, quando o cidadão, quando a Cintia vem procurar a ouvidoria do Tribunal de Contas, a Cintia quer fiscalização, né? Eu quero que o tribunal fiscalize aquela irregularidade. Quando a Cintia procura uma ouvidoria da prefeitura, ela quer solução. Olha, eu estou com um problema, a luz da minha porta da minha rua está queimada, um buraco, ou mesmo uma irregularidade. Sim. Então você quer uma solução para aquele problema. E geralmente são soluções que serem rápidas, né? Então assim, mas eu vou procurar uma ouvidoria da AGER, por exemplo. A AGER mexe com a regulação do transporte público, por exemplo. Eu quero a linha do ônibus que faz de Cuiabá para Cáceres, por exemplo, está irregular, então eu quero regulação desse serviço. Aí eu vou procurar a ouvidoria da Câmara Municipal, eu quero, na verdade, atuação. Eu estou lá, olha, eu estou com um problema no bairro, tem matagal no bairro, o que eu quero? Eu quero que a Câmara Municipal reclame, brigue com a Prefeitura, então eu quero atuação parlamentar. Então, assim, nós temos, em geral, tudo é um canal de manifestação, né? Mas... Eu digo sempre, se você não sabe o que você é, você não consegue fazer um bom trabalho, né? Exatamente. Então, assim, o grande esforço que o tribunal tem feito é para organizar as ouvidorias. No caso aí, nós estamos fiscalizando o cumprimento da lei. A lei diz que tem que ter um canal. Sim. Então, nós estamos... E aí, nesse sentido, a gente tem feito toda uma atividade. A gente tem atividades mensais de fortalecimento desses canais, atividades quadrimestrais, e nós temos esse contato cotidiano com as ouvidorias das prefeituras, das câmaras e dos órgãos públicos. Todo ano vocês fazem uma avaliação geral disso, o que precisa melhorar, quais foram os pontos principais. Tem um dado estatístico comprovando todas essas ações no sentido de vocês verem as metas para os próximos anos? Como que funciona? Sim, na verdade, todo ano a gente aprova um plano de ação. Nós estamos, inclusive, neste momento, trabalhando no tribunal, o plano de ação de 2026, né? Na verdade, assim, a gente faz a avaliação, como você está perguntando, do serviço. Infelizmente, nós ainda não conseguimos fazer com que o cidadão que procura o tribunal, no caso a ouvidoria, né, ele faça uma avaliação do serviço, né? Não é obrigado, né? Então, assim, vamos dizer que 10% daquelas pessoas que procuram respondem um questionário, né? Então, esse questionário vai para o e-mail ou na hora? Na verdade, esse é um questionário que instrui a gestão, né? Então, assim, a gente fala que relatório ele é importante porque ele mostra a sua existência, né, destaca a sua necessidade, né, e ajuda, melhora a qualidade, a gestão do negócio, né. Mas assim, nós fazemos essas pesquisas de avaliação, ainda não é. Para o ano que vem, nós estamos trabalhando com a hipótese de o cidadão que procurar a ouvidoria, ele não conseguir sair da pasta se ele não fizer uma avaliação. Né? Pelo menos, porque aí é avaliação de atendimento, né? Porque quando o cidadão procura a ouvidoria do Tribunal de Contas, ele quer uma fiscalização, mas quem vai fazer o serviço não é a ouvidoria, nós somos só o canal e nós já recebemos a demanda e mandamos para a ponte, né, da informação. E aí depois que a área técnica fiscaliza ou decide, no caso, nós trabalhamos muito com prazo, né? Então, assim, uma evidência, nós temos quando a gente recebe uma manifestação, nós temos 2 dias para processá-la, aceitar o recebimento, no caso, ou não, né? Aí nós mandamos para o gabinete se é uma denúncia, para o relator, que já vira processo lá na ouvidoria, ou se é uma denúncia anônima, vai para a área técnica avaliar. Essas 2 instâncias têm 26 dias para tomar uma decisão. Eu vou abrir um processo, vou sugerir uma investigação, e depois volta para a gente, nós temos mais 2 dias para informar o cidadão que providência foi tomada. Isso está em resolução, no caso nosso, nós trabalhamos sempre com normativos, né? E o normativo, hoje nós conseguimos pelo menos 80%, esse é o número real, de devolutiva para o cidadão dentro do prazo. A gente, no caso, vai dar devolutivas em 100%, mas dentro do prazo, hoje nós estamos conseguindo 80%. Quer dizer, assim, vou dar um exemplo para você, cada gabinete de conselheiro, cada área técnica, estima que vai analisar uns 300 processos, né, planejados. Mas o imponderável, aquilo que pode entrar lá no protocolo geral, que recebe manifestações de qualquer órgão público, né? Nós temos 2 protocolos. O protocolo geral,
que recebe os legitimados, à exceção do cidadão, partido político, esses são de ouvidoria. E temos o protocolo de ouvidoria. Então, o tribunal tem dois protocolos. O que você, como gestor público, dentro dessa área tão importante, que é a ouvidoria, se sente ao acordar e ver que você trabalha em algo que realmente pode transformar, de fato, a vida da população? Como que você cria energia? Como que você lida com isso? Qual é o sentimento que você tem de propósito? Porque a gente sabe que o trabalho público, ele exige muita técnica, mas também exige um comportamento de propósito também, porque a gente está falando diretamente ligado ali à população. Então, eu gostaria de ouvir de você um pouco uma pergunta mais pessoal e comentasse aqui com a gente sobre isso. Bem, sim, eu sou jornalista, né? Então, assim, a gente lida com informação. Sou um dinossauro, né? Uhum. Eu estou nessa atividade profissional desde a década de 80, né? Provavelmente muito mais velho que você, só de profissão, né? Então, assim, no jornalismo, você lida com esses acontecimentos a todo instante, então tinha todo um sabor, né? Eu fui para o Tribunal de Contas para mexer com a área de comunicação, né? Na ouvidoria, mais recentemente, nos últimos 4 anos, com o conselheiro Antônio Joaquim, também tem sido uma experiência muito boa, né? Porque você se sente muito realizado, né? Porque, assim, infelizmente, a sociedade brasileira, ela não tem essa... A gente fala muito de democracia, mas democracia é sinônimo de participação, e o cidadão não participa, né? Nós estamos falando, o ouvidoria do Tribunal de Contas recebe 1.200, 1.300 manifestações. É lógico que é muito mais complicado fazer uma reclamação no Tribunal de Contas, né? Mas, assim, nós temos milhares e milhares de cidadãos que têm informação e não acionam, né? Então, você está vendo coisa errada e não aciona, então, assim. Mas, mesmo assim, é muito realizador, né? Porque as pessoas que procuram, o cidadão que procura, e todo dia eu participo da triagem, né? Porque o processo nosso, você recebe uma manifestação, analisa, verifica se aquilo lá tem os requisitos mínimos, né? E aí faz todo um esforço para receber aquela manifestação. Eu assino um despacho diariamente, em toda manifestação que eu recebo, a gente recebe lá. Isso vai para minha equipe, a equipe produz junta documentos, prepara o processo, vem para mim, e aí eu despacho para uma área, e aí fazer bem feita essa tarefa, né? Fazer o melhor, né? E não o possível, né? Possível muito pouco, né? Fazer o melhor daquilo que você recebe, para que aquilo lá tramite, né? Que muitas vezes o cidadão, você precisa decifrar o que ele está querendo dizer, mas aí você devolve para ele, olha, junta mais elementos. Então você, assim, também você, de certa maneira, vira patrono também daquilo que você recebe. A realização é perceber que eu estou fazendo um número, eu não tenho com essa precisão, mas de cada 10 assuntos que a gente manda para a área técnica, pelo menos 5 o tribunal abraça, né? Ou fiscaliza, né? Ou, no mínimo, notifica o órgão público. Olha, chegou essa informação aqui, vocês precisam resolver isso aqui. Que muitas vezes não tem materialidade, relevância ou risco, né? Sim. Nesse caso, o tribunal aciona o controle interno, né? O tribunal é um órgão de controle externo. Aciona o controle interno, mas, em resumo, dá consequência. Então, toda vez que você vê uma manifestação de um cidadão, ou mesmo de um conselho regional, ou de uma ordem tipo OAB, ou essas instituições que são legitimadas para entrar na ouvidoria, né? Da consequência, é realizador, né? O órgão público permite que você tenha essa noção de que você não pode pensar só em si, né? Se você não pensar no coletivo, né? Não tem muito sentido a vida, né? Ou seja, é um trabalho que realmente gera impacto. Sim, a ouvidoria né? E também nessa relação, eu tenho sentido muito... a equipe toda, e o conselheiro Antônio Joaquim, que é apaixonado, ele é o conselheiro ouvidor, ele é apaixonado por controle social, né? Ele promove controle, eu gosto muito de democracia, deixa a gente muito realizado, não só no trabalho nosso cotidiano, mas de fortalecer a ouvidoria, né? Então, assim, quando você olha para esse universo, nós fazemos... neste dia 11, nesta quinta-feira, dia 11, nós temos uma atividade chamada Tricotando
sobre ouvidoria, né? O que seria o Tricotando? 4 vezes por ano, a gente faz um programa de televisão, né? Começa às 9 e acaba às 12, né? A gente traz um ou dois palestrantes, mais um ou outro debatedor, e é um programa de televisão pelo Zoom e pelo YouTube, e o público deste projeto, desse programa chamado Tricotando, são ouvidores. Então a gente tem sempre, pelo menos, nós convidamos as cerca de 300 ouvidorias, sempre temos pelo menos 150, temos um público muito bom, participando pelo Zoom, né, assistindo, e eu acho que não é todo mundo, mas sempre recebendo perguntas. Então isso tudo é ao vivo, né? É uma troca, então assim, nós já fizemos, o nosso plano de ação prevê 4 edições por ano, né? Nós começamos há 3 anos. Agora, em dezembro, nós estamos fazendo a 12ª edição do programa. Nós nunca falhamos. Então, assim, é realizador. Nós também decidimos um outro projeto chamado Articulação Propositiva. Nós estamos em busca das ouvidorias. Então, todo mês, nós convidamos 5 ouvidorias de prefeitura, 5 ouvidorias de câmara, então 10 ouvidorias, para que eles procurem uma atividade mensal. A gente recebe esses representantes de ouvidoria e passa um dia todo fazendo uma imersão, discutindo ouvidoria. É uma atividade horizontal, a gente é igual, a gente começa explicando, olha, o tribunal não está aqui para falar, para dar aula, pelo contrário, vamos conversar sobre ouvidoria. Compartilhar experiências. E aí a gente traz a CGU também, novamente o superintendente da CGU, Ricardo Plácido, vai lá, fica pelo menos uma hora e meia, ele senta lá, ele fala sobre como funciona não só a ouvidoria do governo federal, mas a controladoria. A controladoria é um órgão, a Controladoria Geral da União é um órgão que faz fiscalização, mas também recebe manifestação, né? É um órgão de controle interno que cuida das ouvidorias do governo federal, né? Ouvidoria da Presidência da República, ouvidorias, em resumo, do órgão público federal. Então, a gente põe a CGU junto, põe o Tribunal de Contas e mais, sempre 10 ouvidorias. Então, nós estamos indo para a 9ª reunião este ano. Bacana. Recebemos mais de 100 ouvidores ou funcionários de ouvidorias. Então, assim, respondendo a sua pergunta sobre realização, não só na nossa rotina de receber manifestação, mas na rotina de organizar as ouvidorias do Estado, né? Então, quando você olha para trás e vê que 30 das 142 câmaras têm ouvidoria e hoje 100% das câmaras municipais tem pelo menos uma pessoa, na verdade, pelo menos não, tem uma pessoa nomeada. Tem que ter um ato formal nomeando, sim, que é ouvidora da Câmara Municipal de Guirapinga. Para que haja transparência e informação para a população. Para que esse canal funcione. Sim. Né? A Lei 3.460 diz que tem que ter um canal. Sim. Né? Então, assim, como você entra numa loja, tem que ter um serviço, um saque, né? Ou um serviço de consumidor, o órgão público, a prefeitura X, tem que ter lá uma unidade para receber uma manifestação. E você percebe que isso vai criando, vai se expandindo. Por exemplo, em Cuiabá, você vai impor em unidade de saúde, tem lá a caixinha da ouvidoria. Tem prefeituras que têm ouvidorias setoriais, né? Aqui a prefeitura de Cuiabá, por exemplo, toda a secretaria tem uma ouvidoria. Perfeito, Américo. Muitíssimo obrigado. O Conecta TCE tem o papel de informar, inspirar e aproximar o cidadão do Tribunal de Contas. A gente por aqui faz conexão para que você aí desse lado participe cada vez mais da vida política de Mato Grosso e do Brasil. Até a próxima!